capítulo 3, parte 19. Não posso evitar, simplesmente sou viciado em resmungar, censurar e me queixar. Mentalidade de Deserto 4. Porque isso é grato, é provado e aceitável, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, afinal, que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, sem merecer, e o suportais com paciência, isto é aceitável, grato a Deus. 1 Pedro 2, 19 a 20. Até que aprendamos a glorificar a Deus com as nossas atitudes durante tempos difíceis, não seremos libertos. Não é o sofrimento que glorifica a Deus, mas uma atitude santa diante do sofrer que agrada ao Senhor e lhe traz glória. Se vamos obter desses versículos o que Deus quer que tenhamos, teremos que lê-los vagarosamente e digerir cada frase e cada sentença completamente. Admito que estudei por anos tentando entender por que agradava tanto a Deus ver-me sofrer, quando a Bíblia declara claramente que Jesus levou meus sofrimentos e dores da punição. Isaías 53, 3 a 6. Passaram-se muitos anos antes que eu percebesse que o foco desses versículos em 1 Pedro não é o sofrimento, mas a atitude que alguém deveria ter no sofrimento. Observe a palavra pacientemente, usada nessa passagem, que diz que se alguém nos tratar mal e nós suportarmos pacientemente, isso é agradável a Deus. O que o agrada é nossa atitude paciente e não o sofrimento. Para nos encorajar em nosso sofrimento, somos exortados a ver como Jesus lidou com os ataques injustos endereçados a ele. Jesus como nosso exemplo. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, é inseparável da vossa vocação, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo pessoal para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, ou culpa alguma, se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado e insultado, não revidava com ultraje. Quando maltratado ou injuriado, não fazia ameaças de vingança, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 21 a 23. Jesus sofreu gloriosamente, silenciosamente, sem queixa, confiando em Deus, independentemente de como estavam as coisas. Ele permaneceu o mesmo em toda situação. Ele não respondeu pacientemente quando as coisas eram fáceis e impacientemente quando eram difíceis ou injustas. A passagem acima nos permite saber que Jesus é o nosso exemplo e que ele veio para nos mostrar como viver. Como nos comportamos diante de outras pessoas mostra-lhes como elas deveriam viver. Ensinamos nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Devemos ser cartas vivas lidas por todos os homens. 2 Coríntios 3, 2 a 3. Luzes iluminando brilhantemente em um mundo escuro. Filipenses 2,15. Chamados à humildade, à submissão e à paciência. Rogo-vos e imploro-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis, conduzais vossa vida de modo digno da vocação divina, a que fostes chamados com o comportamento que é um critério à convocação do serviço de Deus, vivendo com toda humildade de mente e mansidão, altruísmo, bondade e brandura, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e fazendo concessões em amor. Efésios 4, 1 a 2. Há algum tempo atrás, em nossa vida familiar, vi uma situação que serve como excelente exemplo na minha visão sobre sofrer humilde, submissa e pacientemente. Nosso filho Daniel tinha acabado de retornar de uma viagem missionária à República Dominicana. Ele voltou com uma séria erupção nos braços e várias feridas abertas. Tinham-lhe dito que era uma versão dominicana de urticária.
Parecia tão mal que sentimos que precisávamos confirmar o que era. Nosso médico da família estava fora naquele dia, então marcamos uma consulta com outro médico que estava substituindo. Nossa filha Sandra telefonou e marcou uma consulta. Disse-lhe como Daniel estava, que ela era sua irmã e o levaria ao consultório. Nós todos estávamos muito ocupados naquele dia, inclusive Sandra. Depois de dirigir 45 minutos, ela chegou ao consultório onde lhe disseram: desculpe-me, mas é nossa norma não atender menores desacompanhados de um dos pais. Sandra explicou que quando ligou, ela tinha dito especificamente que estaria trazendo seu irmão, que ela frequentemente o levava ao médico por causa das nossas viagens. A enfermeira manteve-se firme em que ele precisava ter um dos pais com ele. Sandra tinha a oportunidade de sentir-se irritada. Ela havia se esforçado para acrescentar essa incumbência ao seu já apertado esquema, apenas para descobrir que seus planejamentos e esforços foram todos em vão. Ela tinha outros 45 minutos de viagem de volta, esperando por ela, e tudo parecia um grande desperdício de tempo. Deus a ajudou a manter-se calma e amável. Ela chamou Dave, que estava visitando a mãe dele, e ele disse que viria e cuidaria da situação. Dave sentiu-se direcionado a passar pelo nosso escritório e apanhar alguns dos meus livros, fitas, sem mesmo saber o que faria com eles. Ele apenas sentiu que deveria apanhá-los. Quando ele chegou ao consultório do médico, a mulher que estava registrando os pacientes perguntou a Dave se ele era ministro e se era casado com Joyce Meyer. Ele respondeu que sim, e ela disse que tinha me visto na televisão e tinha ouvido tantos nomes das pessoas da família que imaginou se poderia ser a mesma pessoa. Dave conversou com ela um pouco e lhe deu um dos meus livros sobre cura emocional. Meu motivo em contar-lhe essa história é este. E se Sandra tivesse perdido a calma e ficado impaciente? Seu testemunho ficaria marcado, se não arruinado. Na verdade, poderia ter causado um dano emocional à senhora que me assiste na televisão e, então, observa minha família comportando-se mal. Muitas pessoas no mundo estão tentando encontrar Deus e o que nós lhe mostramos é muito mais importante do que lhe dizemos. É importante, é claro, que verbalmente compartilhemos o Evangelho, mas fazer isso é negar o que dissemos com o nosso comportamento. É pior do que não dizer nada. Sandra suportou pacientemente seu sofrimento naquela situação, e a palavra de Deus afirma que somos chamados para esse tipo de comportamento e atitude. O sofrimento paciente de José. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia, aos seus irmãos cruéis, a respeito dele, e ter-o provado e testado a palavra do Senhor. Salmo 105, 17 a 19. Como um exemplo do Velho Testamento, pense sobre José, que foi injustamente maltratado por seus irmãos. Eles o venderam como escravo e disseram ao seu pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. Nesse meio tempo, ele foi comprado por um homem rico chamado Potifar, que o levou para sua casa como escravo. Deus concedeu graça a José onde quer que fosse, e logo ele recebeu o favor do seu senhor. José continuou sendo promovido, mas outra coisa injusta lhe aconteceu. A esposa de Potifar tentou induzi-lo a ter um caso com ela, mas como era um homem íntegro, ele não quis nada com ela. Mentindo ao seu marido, ela disse que José a tinha atacado, o que o levou a ser preso por algo que não havia feito. José tentou ajudar os outros o tempo todo em que esteve na prisão. Ele nunca se queixou. E como tinha uma atitude correta ao sofrer, Deus finalmente o libertou e o promoveu. No final, ele teve tanta autoridade no Egito que ninguém mais no país estava acima dele, exceto o próprio faraó. Deus também justificou José no que dizia respeito à situação com seus irmãos. Eles tiveram que vir a José para comprar comida quando toda a terra estava em um período de fome. Mais uma vez, José demonstrou uma atitude piedosa, não maltratando seus irmãos, ainda que merecessem.
Ele lhes disse que o que eles haviam feito de mal, Deus havia transformado em bem. Que eles estavam nas mãos de Deus, não nas dele. E que ele não tinha o direito de fazer nada, exceto abençoá-los. Veja Gênesis, capítulos 39 a 50. Os perigos da queixa. Não ponhamos o Senhor à prova, não tentemos sua paciência, não o avaliemos criticamente, nem exploremos sua bondade, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, a morte. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e o aviso a nós, e foram escritas para advertência nossa, para nos qualificar para a atitude correta pela boa instrução. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, sua consumação e período conclusivo. 1 Coríntios 10, 9 a 11. Nessa passagem, podemos rapidamente ver a diferença entre José e os israelitas. Ele não se queixou de forma alguma, e tudo o que eles fizeram foram lamentar-se sobre cada pequena coisa que não saía do jeito deles. A Bíblia é muito específica sobre os perigos de resmungar, censurar e queixar-se. A mensagem é bastante clara. A queixa dos israelitas abriu a porta para o inimigo, que veio e os destruiu. Eles deveriam ter apreciado a bondade de Deus, mas não o fizeram, e então eles pagaram o preço. O relato do seu sofrimento foi escrito para nos mostrar o que acontece se nos comportamos da forma como eles fizeram. Queixamo-nos com a boca se antes não tivemos nos queixado em pensamento. Queixar-se é definitivamente uma mentalidade de deserto, que nos impedirá de atravessar para a terra prometida. Jesus é nosso exemplo. Deveríamos fazer o que ele fez. Os israelitas queixaram-se e permaneceram no deserto. Jesus louvou e foi ressuscitado dos mortos. Nesse contraste, podemos ver o poder do louvor e ações de graças e também o poder de queixar-se. Assim, queixar-se, resmungar, murmurar e censurar tem poder, mas é um poder negativo. Cada vez que entregamos nossa mente e nossos lábios a qualquer deles, estamos dando a Satanás um poder que Deus não autorizou a ter. Não resmungue, censure, nem se queixe. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, nem censuras contra Deus, sem questionamento nem dúvida entre vós, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, inocentes e incontaminados, filhos de Deus, inculpáveis, sem defeito, incensuráveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, espiritualmente pervertida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros, estrelas ou faróis brilhantes claramente no mundo escuro. Filipenses 2, 14 a 15. Algumas vezes parece que o mundo inteiro está se queixando. Há muitos murmúrios e queixas e tão pouca gratidão e apreciação. As pessoas se queixam sobre o seu trabalho, sobre o seu chefe, quando deveriam ser agradecidos por terem um trabalho regular e apreciar o fato de não estarem vivendo em um abrigo para desempregados em qualquer lugar ou em pé na fila da sopa. Queixamo-nos com a boca se antes não tivermos nos queixado em pensamento. Queixar-se é definitivamente uma mentalidade de deserto que nos impedirá de atravessar para a terra prometida. Jesus é nosso exemplo e deveríamos fazer o que ele fez. Os israelitas queixaram-se e permaneceram no deserto. Jesus louvou e foi ressuscitado dos mortos. Nesse contraste, podemos ver o poder do louvor e ações de graças. Também o poder de queixar-se. Sim, queixar-se, resmungar, murmurar, censurar tem poder, mas é um poder negativo. Cada vez que entregamos nossa mente e nossos lábios a qualquer deles, estamos dando a Satanás poder que não autorizou a ter. Não se lamente ou se preocupe, ore e agradeça. Não lamenteis nem andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, pedidos definidos, com ações de graças, continuai a fazer vossos pedidos conhecidos a Deus. Filipenses 4:6.
Nesse versículo, o apóstolo Paulo nos ensina como resolver nossos problemas. Ele nos instrui a orar com ações de graças, em todas as circunstâncias. O Senhor ensinou-me o mesmo princípio desta maneira. Joyce, por que eu deveria lhe dar qualquer coisa se você não é grata pelo que já tem? Por que deveria dar-lhe algo mais sobre o que se queixar? Se não podemos oferecer nossos atuais pedidos de oração de uma base de vida cheia de ações de graças, não conseguiremos uma resposta favorável. A palavra não diz orar com queixas, ela diz orar com ações de graças. Murmuramos, resmungamos, censuramos e queixamos, geralmente, quando algo não saiu do jeito que queríamos, ou quando estamos tendo de esperar por alguma coisa por mais tempo que esperado. A palavra de Deus nos ensina que devemos ser pacientes durante esses tempos. Descobri que a paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. É muito importante que esse assunto de queixas e todos os tipos relacionados de pensar e conversar negativamente sejam encarados muito seriamente. Creio sinceramente que Deus me deu uma revelação de como é perigoso permitir que a nossa mente e os nossos lábios sejam controlados por eles. Deus disse aos israelitas em Deuteronômio 1:6: Tempo bastante haveis estado nesse monte. Talvez você tenha estado em volta da mesma montanha muitas vezes, e agora esteja pronto para continuar. Se assim é, será bom lembrar-se de que você não irá adiante de maneira positiva enquanto seus pensamentos e sua conversa estiverem cheios de queixa. Eu não disse que seria fácil não se queixar, mas você tem a mente de Cristo. Por que não tirar o máximo proveito dela?